que é a mobilidade. E a gente parou vendo as infraestruturas específicas para a bicicleta, que seria um sonho se tivesse aqui, e um dia vai ter, dependendo da pressão que a gente fizer no poder público. Avançando aqui para as infraestruturas agora relacionadas aos pedestres. Então, que a gente pode observar que são coisas que a cidade pode implementar para melhorar a questão da caminhada, né? E como a gente viu que uma grande parcela da população gosta de andar, na verdade não gosta, né? Precisa andar, porque não tem outra opção muitas das vezes, a gente tem que pensar nas infraestruturas para pedestres e aí a gente vai vendo o que a gente tem na nossa própria rua, beleza? Então, começando com um clássico, calçadas acessíveis, que são niveladas, com largura adequada e piso regular, tal quais as de lajes, conforme a gente pôde perceber. E aí? Calçadas temos na rua de vocês? Calçadas acessíveis? Era melhor se não tivesse. Qual é que é a calçada da tua rua? Tem uma nevoeira, gente. A calçada, assim, vai ondulando. Mas ela é de cimento, assim? E aí tem aqueles desníveis de uma calçada para outra. E alguém tem uma calçada larga na frente de casa? Eu acho que sim. A minha considera. Tu tem árvore na tua rua? A minha tem a minha calçada. Eu também sei, Mas, tipo, a galera lá anda na calçada ou anda na rua? Então, a minha rua é de escola, né? Então, bastante gente anda na rua e na calçada. Lá tem muita reclamação de vizinhos também por questões de, tipo, ao invés dos carros pararem assim na entrada na rua, criança descer e entrar pra escola, eles querem entrar lá e aí fica sem saída, não tem como andar, não tem como fazer nada. É uma reclamação Aí- mas não vai lá na escola. Entendi. Ó, gravem essas questões, porque tudo isso é mobilidade e a gente vai estar com a Secretaria de Transporte aqui. Então, um ponto que ela está abordando é os carros que estacionam em lugares que não são para estacionar. Fica aí um registro. Outra infraestrutura que incentiva e melhora as questões relacionadas aos pedestres são as rampas de acessibilidade. Aqui tem um exemplo, né? Que é uma forma do cadeirante acessar a parte alta da calçada sem tanto esforço, né? Sem precisar de ajuda, às vezes, de outros. E aí tem aqui em Paracambia, vocês sabem, conseguem lembrar onde possa ter ou não ter? Lembrando em rua, a gente está falando de áreas, calçadas e ruas. Não necessariamente igual essa, mas algo que. Uma rampinha assim. Na avenida. Tá. Aonde? Aquela perto do postinho. Praça Caranava é qual? Ah, tá, da estação. Aquela dali, ó, tem uma em frente à Sefa. Então, Isso daqui? é faixa elevada. Ah, então, isso daqui é a acessibilidade, que é a faixa elevada, justamente porque ela funciona como redutor de velocidade, então, e também nível, né, de travessia. Alguém que tem uma deficiência consegue não passar pelo degrau. Tem também, acho que em frente... Às vezes acontece de ter a faixa elevada e 2 buracos, assim, que aí meio que fica um pouco difícil. Ou então tem a faixa elevada, mas a calçada não tá nivelada. é um desse quebra-mola, um desse e outro quebra-mola. É, então. Mas, ó, pelo menos... piso tátil, que é aquela questão da deficiência visual. Então, a gente tem aqui na Avenida dos Operários, né? Só também, né? O semáforo, a gente tem um, eu acho. Tem 3 ali perto do cinema. Ah, tem depois perto da igreja, Eu acho né? que tem perto da maternidade, não tem não? Não, é um só. Aonde fica a maternidade? Se chover, vai estar piscando só amarelo. Sim. E aí, onde vocês acham que seria interessante ter mais sinais? Ali na Avenida dos Operários. Aonde do centro ali? Tem algum lugar específico? Eu sei um lugar do centro. Quem tá indo, aí tem aquele cruzamento da Balbina ali. Ali é tenso, filho. Que um carro vira, faz assim, outro quer atravessar, vem outro daqui. Pô, morreu ano passado, ou sei lá, final do ano passado, uma senhora na esquininha ali. Cara. É horrível passar de muito Ah, tá, foi na esquina. Aonde tem um sinal. Pois é. Onde fica uma barraquinha de coisa.
Ah, do outro lado da Balbina, né? Mas em frente ao Pets, né? Foi em frente ao Pets. É, praticamente, frente ao Pets. E mais onde? Falaram do centro, mas aonde tem um trânsito confuso que poderia ter aonde de Lages? Na Dona Balbina, que abriu em Lages. E em frente ao Chácara também. Em Ali frente à tem- chácara também, ali é terrível. Porque é muito carro, é cruzamento? Tipo, tem uma rua reta e vira assim. É. Aí, tipo, vem carro de tudo, E a rua- tudo quanto é lado. E a rua é muito ruim E também. quando vem ônibus, Na curva. Aí, ó. Tá saindo, teve a reclamação de parar carro na rua da Larissa, que a Larissa falou. Ou foi a tua rua, né? Foi a rua da Hanna. Tem a tua rua, que tu falou agora. Tua não, né? É essa rua, já é outra que tá envolvendo carro parado onde não deveria parar. E tem uma reflexão sobre isso. Vocês conhecem alguém, ainda falando de carro que estaciona o carro sempre no mesmo lugar da rua, assim, tipo, parece que é a vaga cativa? Tem vários questionamentos falando sobre o problema da apropriação do espaço público para a garagem de carro. Então, tipo, aquela pessoa que mora e aquele trecho da frente da casa dela, ela só guarda o carro ali e ela começa a apropriar-se daquele espaço, porque ou o carro dela sempre está ali, ou ela está tirando a oportunidade de alguém que estaria transitando, sendo que tá lá um veículo próprio dela lá ocupando. Então é um tema recorrente, é muito comum de ver esse problema em onde tem oficina. Que as oficinas, os carros ficam geralmente parados, tipo, sei lá, nas calçadas, assim, dias e meses, e às vezes para sempre, umas sucatas. E aí isso configura como se fosse uma apropriação do espaço público, aqui a rua, né? E a calçada, que é direito de todo mundo passar, e às vezes está aquele carro lá jogado, abandonado, e aquele carro pertence a alguém, e aí tem esse questionamento, né? Então, qual é o tempo certo para rebocar um carro, considerar ele abandono? Então, é um ponto interessante, ainda ligado à questão dos carros que estão parando nos locais indevidos. Áreas de convivência, isso aqui se refere mais a áreas que são específicas para a caminhada do pedestre. Então, geralmente um calçadão, por exemplo, igual o calçadão de Nova Iguaçu, que não passa veículo ali naquela reta principal. Então, ali é uma área de convivência e ruas compartilhadas. Aqui tem? Não, né? Todas as vias têm lá a estrutura de um carro, calçada. Passarelas e travessias seguras. Acho que tem alguma passarela RJ? Não, né? Não. Vocês acham que justifica ter uma passarela ali? Talvez só botar mais um sinalzinho, né? É, o sinal é bom. Acho que Passarela não. Eu não pensei muita coisa aqui pra passarela. Aí é outro problema. Infraestrutura de transporte público. Corredores exclusivos para ônibus. Aí aqui tem o exemplo do BRT / faixa azul, que são ou BRT ou essas faixas exclusivas para ônibus. Aqui eu acho que não tem também. Não. Aumentam a velocidade e eficiência, porque aí naturalmente o ônibus tem um caminho específico para ele. É muito comum a galera usar, tipo, durante os dias úteis, vale só para ônibus, e aí dias, feriados e finais de semana pode transitar lá. Terminais de integração, aqui não tem uma rodoviária, né? O que chega mais próximo disso é a estação, que tem ali todos os pontos no mesmo lugar. Ali é só a estação. Aqui o centro é trem e ônibus e curió, tudo na estação, né? Naquela praça ali. E o táxi. Tem Uber aqui? Entendi. Estação de trem acessível, com elevadores, rampas e sinalização. E aí, galera? Galera que pega trem aqui. Não mesmo. Tem rampa? Mesmo não tem como. não, a de Lages não tem A não, de mas eu Lages acho que é sim. daqui do centro tem rampa. A de Lages não. Tem banheiro também? Não sei. Tem? Tem de Lages. Não? E os pontos de ônibus daqui de Paracambi, como são? Eu trouxe um exemplo de um aqui, ó. É o caos aqui.
ônibus tem Placa azul, né? Alguns lugares. Com ônibus branco. É. Eu acho que o que mais simboliza, chega perto um pouquinho disso daí, é o que tem em Lages, perto do posto. Vai mesmo nesse sentido. Só esse, eu acho. Porque o resto é tudo aqueles de cimento mesmo. Esse aí ainda pelo menos dá pra tu ficar debaixo ali se estiver chovendo, né? Misericórdia. No posto também. É só aquela placa no poste. Também é um bom ponto. E senta na calçada de uma casa. É uma casa ali. Se vocês pararem pra pensar, o ponto que é aqui mais próximo da fábrica, ele é todo arrumadinho. Aí, O ponto que tem ali na praça, depois do bosque, o ponto do Curió, ele é todo arrumadinho, de cimento, bonitinho, pintado. um vira na direita assim? Aí conforme a gente vai descendo, vai se afastando aqui da Ah, parte que nobre. curioso, né? Não é? Que coisa, né, gente? A maioria Caramba. dos pontos são uma calçada com uma marquise e placa de ônibus. Então é um outro ponto a gente questionar lá quando vier a Secretaria de Transporte para entender se ponto de ônibus é responsabilidade deles, é da Condep, de quem é. Mas eu acho que como está relacionado com ônibus, seja atribuição deles. Mas é um bom questionamento. Tem algum projeto para melhorar? Vocês mapeiam quais são os pontos que, tipo, tem iluminação, que não tem? Porque às vezes o ponto é o poste, né? Aí às vezes a luz está queimada ou então tem uma árvore logo em seguida tampando a iluminação. Então é um fator que impacta na segurança também. Então as pessoas vão se sentir mais acuadas de querer... Às vezes tem até um ônibus, mas o risco de ficar lá sozinho, você prefere não pegar. Tem um ponto ali perto da Lanai, que é só o poste, uma placa, e não tem... Ali perto de onde caiu a árvore, né? Aí. Noite, aquilo ali, você não fica... É igual aquele vídeo da mulher, filho. Ou desce correndo com a galera, ou tu vai tudo apagado, igual o ninja, não tem jeito. Tem que ser, tipo, tentando não ser notado. Um condomínio que tem ali na Lanai também. É literalmente na porta. A Lanara era o quê? Uma dúvida minha. Mas fechou. Ah, tá. Então, vamos indo, porque a gente vai, em algum momento, dar continuidade num projeto que a turma passada começou, onde eles estruturaram onde poderia ser uma ciclofaixa, só que a gente vai dar continuidade. Então, não vamos olhar só para a questão da ciclofaixa, que seria um sonho, mas vamos olhar também para a questão das coisas que estão girando no entorno da mobilidade, como ponto de ônibus e entre outras coisas. Vamos ver algum videozinho. Aproveite também para se inscrever em tudo que rola por aqui. Baixar Para começar do começo, a mobilidade urbana nada mais é que a capacidade de deslocamento de um grupo de pessoas dentro de uma área urbana. E as motivações aqui são diversas. Podem ser por razões sociais, econômicas ou até mesmo afetivas. Afinal, quem nunca foi até a outra ponta da cidade para encontrar o crush, não é mesmo? E como a gente faz tudo isso? Usando os modais de transporte, claro. Trens, ônibus, carros, tudo isso são meios que utilizamos para nos transportar no espaço público urbano. E aí que entra o grande desafio da mobilidade urbana, que é a gestão pública conseguir fazer um planejamento urbano adequado, sem congestionamentos. O problema todo aqui é que a população urbana não para de crescer, e isso dificulta tudo que precisa ser planejado, como os meios de transporte, os caminhos, as rotas, as estradas, enfim, é coisa pra caramba. Ah, mas por que em alguns lugares a mobilidade urbana funciona melhor do que em outros, professor? Para entender melhor, a gente precisa de contexto. O planejamento urbano nos países desenvolvidos aconteceu de maneira bem diferente dos países subdesenvolvidos. Nos países mais pobres, a ocupação urbana aconteceu de forma acelerada e desordenada. Era mais ou menos assim. Quem chegava primeiro ou tinha mais dinheiro, morava perto do local de trabalho, que costumava ser no centro das grandes cidades, já que elas foram formadas principalmente a partir da atração de mão de obra para as indústrias. Já nos países mais ricos, o planejamento urbano se deu de modo mais organizado, nos quais as pessoas de baixa renda eram alocadas nos centros das cidades justamente para elas evitarem grandes deslocamentos até o local de trabalho. O resultado disso é o oposto do que costumamos ver por aqui. A especulação imobiliária se deu nas áreas mais afastadas, fazendo com que aqueles que tivessem mais grana pudessem ter carros para se deslocar pela cidade. Mas não se engane, achando que tudo estaria resolvido se fosse dessa forma em todos os lugares, porque no gafanhoto.
O carro é um produto símbolo da ideologia do capitalismo pós-Guerra Fria. E o forte estímulo que se tem hoje em dia para a população comprar o seu veículo particular é o principal problema da mobilidade urbana atualmente. E olha que essa conta nem é tão difícil assim de fazer, hein? Você paga caro por um carro que transporta 5 pessoas, mas que muitas vezes só terá um passageiro e mal vai sair do lugar, com tanto congestionamento, principalmente na hora do rush. Por outro lado, você tem outros meios de transporte, tanto rodoviários quanto ferroviários, como ônibus, metrôs e trens, que deslocam a mesma quantidade de pessoas ocupando bem menos espaço. E anota aí para não esquecer, hein? Essa é a maior contradição da mobilidade urbana. Entendido tudo isso, fica claro quem ganha essa corrida, né? Opa, peraí, sinal vermelho que a administração pública está passando. Um dos maiores problemas dos transportes públicos, e aqui já estamos falando de Brasil, é o monopólio de grupos administrativos que operam as companhias de transporte em parcerias público-privadas e que, claro, visam lucro. E aí o resultado é aquele que a gente já sabe: transporte com preços abusivos, precários, sem segurança e com deslocamentos mal planejados, fazendo com que a população gaste um tempão de um lugar para o outro. Só para você ter noção, se você passar 4 horas por dia dentro de um ônibus, em 10 anos, isso equivale a 9.600 horas, que é o mesmo que 400 dias. Daí quando você vê, já passou quase 2 anos da sua vida dentro do transporte público. Parece loucura, mas é a realidade de muita gente. E usar carro, transporte público, tô fora, pego minha bike e vou embora. Afinal, a bicicleta é um meio de transporte gratuito, saudável e rápido. Mas, infelizmente, a gente encontra problemas para pedalar todo dia por aí. Faltam medidas públicas, falta segurança para os ciclistas. E, ao mesmo tempo, esse é um grupo que cresce cada vez mais. E a coisa fica ainda pior para as pessoas de áreas periféricas. Elas não conseguem se locomover adequadamente de bicicleta, pois se deparam com longas distâncias e falta de infraestrutura, como a inexistência de ciclofaixas, ciclovias ou ciclorotas. Ou seja, o básico, né? E já que estamos falando de acesso à cidade, vamos para o nosso último tópico do vídeo de hoje. O que a mobilidade urbana tem a ver com as classes sociais? Tudo. A gente não pode esquecer que o direito à mobilidade está relacionado a quem você é dentro da cidade. Mas como assim? Minorias e pessoas mais pobres não têm o mesmo direito ao acesso à cidade que a população mais rica. Pessoas negras, mulheres, LGBTs e cadeirantes têm a mobilidade mais restrita em relação aos grupos mais dominantes. Grupos mais excluídos tendem a sofrer mais violência nas ruas, por exemplo. Sem contar que a periferia não tem acesso à mesma cultura que as pessoas que vivem nas áreas centrais. Isso tudão está relacionado a fenômenos sociais, geográficos e históricos, que com o passar do tempo resultam na organização socioespacial e territorial que vemos hoje nas paisagens das cidades urbanas e nas relações sociais. Ufa, foi? Tá vendo como andar de ônibus ou de carro é mais complexo do que parece? Ainda bem que o Descomplica tá aqui para descomplicar. Agora é só baixar esse mapa. Viu? Nós temos alguns problemas, né, que esse excesso traz. Então, a gente pode falar da poluição dos carros. No caso aqui está falando da urbanização, da expansão das cidades, que antecede os engarrafamentos. Então, tem vários problemas que a gente já viu, e a maioria deles em infraestrutura faltante, que não tem saneamento. Aí, pô, você não tem saneamento básico, é o básico. Aí tu pensa, imagina a pessoa pensar num ponto de ônibus adequado. Então, tem coisas que são mínimas, assim, são a base, para depois que venham outras melhorando. Então, é um desafio. Imagina a gente ter R$10 para poder investir em um projeto ou que vai melhorar a educação, ou que vai melhorar a saúde, ou que vai melhorar os pontos de ônibus. Então, geralmente, é nessa que acaba tendo... vai ficando um pouco deixado de lado essas questões, porque tem tanto foco ali nesses pilares centrais, segurança, educação e saúde, que aí você vai aportando todos os recursos, ou prioritariamente ali, e essas outras coisas vão ficando um pouco mais longe ali da gestão pública. Por isso a importância da urbanização. A gente já viu que... Deixa eu avançar isso aqui. A gente já viu que a mobilidade é uma questão social, assim como tudo. Afinal de contas, a cidade é composta por pessoas, e aí essas pessoas são diferentes, mas mesmo dentro da diferença, a gente tem uns mais para um perfil, outros mais para outro. E aí a gente vai vendo os recortes sociais, e a gente vai ver que essa questão social ela vai passar em tudo da vida. Vimos no meio ambiente, mas se a gente for pensar em saúde... Mesma coisa, quem tem dinheiro, quem tem recurso, tem um hospital de melhor qualidade próximo ou consegue ter acesso a um atendimento mais rápido.
O esporte, a gente vê que quem tem recurso, tem tempo, e aí pode fazer um tênis, golfe, boliche, futebol, qualquer coisa. E aí, por exemplo, aqui a gente fica restrito a uma possibilidade menor de questões, de esportes. Então também você tem um recorte social dentro do esporte. E aí por que o Brasil é o país do futebol? Porque futebol se consegue jogar na rua, no asfalto, então ainda é um esporte que sobrevive às questões de infraestrutura. Agora, como é que a gente vai ser o país do golfe? O país, sei lá, do beisebol, do vôlei. O vôlei acho que é até o segundo esporte mais jogado no Brasil, mas ainda assim depende de uma quadra e tem que ter uma rede, já é uma infraestrutura um pouco mais complicada. Então, é isso, aí o recorte social está no esporte, e aí o recorte social está no turismo também. Tem a população de Paracambi não acessa as mesmas opções de turismo de quem, sei lá, está na Barra, quem está na Zona Sul. Então, tem o recorte social do turismo. Então, para tudo que a gente for olhar, sempre vai ter um recorte social. E aí a gente tem os desafios relacionados à mobilidade. Acho que esse é o pior de todo o congestionamento, porque aí fica, quando está congestionado, é meio cada um por si. Um quer jogar o carro ali, a moto quer passar no corredor, aí o cara da bicicleta. E aí fica meio que um caos. Aí quem é o cara da bicicleta no meio disso tudo, né? Então, além da questão da emissão dos gases, como é que tá aqui, ó. Antigamente, tinha que, para renovar a habilitação, fazer uma vistoria no carro. E aí eles botavam um aparelho no escape e media a quantidade de CO2 que era produzido. Agora, não se tem mais. Então, fica um pouco difícil fazer o controle dos carros. Tudo bem que a gente sabe que o carro sai da fábrica respeitando várias regras, né? Mas aí, se o cara compra um carro esportivo, aí vai lá, tira o escape para poder ficar um barulho mais alto, mais maneiro. Naturalmente, ali tem o silencioso que controla a poluição. E aí você já não... você pode falar que os carros eles são feitos respeitando as regras lá de emissão de poluentes. Mas beleza, a partir do momento que eles saem da fábrica, a gente não consegue mais ter esse controle. E aí, se o carro vai ficando desregulado, vai soltando fumaça preta, fumaça cinza, enfim, muito comum em caminhão e ônibus, soltar essas fumaceiras aqui, ó. Então, a fiscalização dos carros também é um ponto que pode ser abordado dentro de uma conversa. E aqui a gente tem a quantidade de emissões de CO por categoria de veículo. Então, a gente está vendo que ainda a grande maior parte das emissões são dos automóveis, carros comuns, né, como a gente está acostumado. O segundo maior grupo são das motos, seguida por comerciais leves. Não sei o que são comerciais leves, mas deve ser aqueles caminhõezinhos, né? Tipo vans que fazem transporte, uns caminhões pequenos que rodam dentro de cidade. Ou talvez aquele carro da Fiat que tem baú, qual é o nome? Fiorinos, sei lá, mas são comerciais leves. Mas só para a gente entender que os maiores emissores de poluição dentro da cidade são os carros e as motos. Apesar de vir diminuindo, ainda é um grande problema. Representa muita coisa. Por isso vocês receberam uma bicicleta. E aí, adentrando, ok. E quais são os combustíveis que mais representam essas emissões? Gasolina, que também é o mais utilizado nos carros. Logo em seguida, o etanol hidratado, diesel e uma pequena fração de GNV, que vai ser pequena porque nem todos os carros vêm com GNV. Então, natural que a gasolina roube aqui um pouco. Então, a gente já está vendo que os carros a gasolina, que majoritariamente são dirigidos por pessoas brancas e instruídas, são os maiores emissores de CO2, fazendo a junção de todos os dados que a gente viu agora. E aí a gente consegue ter um recorte social da mobilidade dentro da cidade. Assaltos dentro das composições. Não falta um desafio. Olá, boa noite para você. Estações tomadas pelo crime organizado. Assaltos dentro das composições. Não faltam desafios para a futura gestora dos trens. O governo diz que vai definir no mês que vem a empresa substituta da Supervia. Os repórteres Rogério Coutinho, Carlai André e Henrique Lima percorreram todos os 200... Vocês sabiam que ia sair a Supervia? Vocês sabiam que vai sair a Supervia? Eu tinha ouvido falar já.
diz que vai definir no mês que vem a empresa substituta da Supervia. Os repórteres Rogério Coutinho, Carlyle André e Henrique Lima percorreram todos os 270 quilômetros de trilhos que cortam boa parte do Rio e da Baixada. E na reportagem de hoje, eles mostram a situação dos ramais Saracuruna e Belfort. Saracurina. Sem engarrafamento, carros, motos, sem o caos das pistas. Mesmo assim, o trem é perigoso? Não é uma pergunta descabida. O perigo, muitas vezes, embarca junto com o passageiro. Uma vez mesmo eu vim, eu quase morri. Estamos, não sei, correndo todo mundo no primeiro vagão, vejo melhorar, piorou. Não tem segurança. Não tem segurança. Tudo acontece muito rápido, como esse acerto de contas entre um adolescente e um adulto. Agentes da Supervia, dentro do vagão, conseguiram evitar o confronto. Mas nesse outro caso, não. A acusação era de roubo de celular. Começa na plataforma, segue para dentro do trem, até a próxima parada. De repente, um chute e um dos homens é jogado contra o trem em movimento. Por pouco, não termina em tragédia. Depois, agentes da Supervia contêm os ânimos. Na verdade, é bem preocupante, né, a segurança dentro do trem. Eu, particularmente, prefiro não andar sozinho. Ramal de Belfort Roxo. De noite e de dia funciona uma espécie de feira, com várias barracas na estação Jacaré. Essa é uma área tomada pelo tráfico de drogas. A preocupação é que a gente precisa solucionar esses problemas. Mapeando esses problemas, a gente consegue, então, atacá-los. A ideia é sempre agir em conjunto com as forças policiais e, para isso, a gente conta com o nosso grupamento ferroviário. Estação Triagem. Pedestres também ocupam a área restrita. Na Pavuna, São João de Meriti, crianças e adultos seguem como se estivessem num calçadão. É o tempo todo assim. E ainda dividem espaço com o lixo. A sujeirada está em todos os ramais. Del Castilho, Maracanã, Meia, Barros Filho, Quintino. Incomoda qualquer um. Ninguém quer estar num lugar sujo, né? Agora voltamos ao ramal de Saracuruna. Na estação que leva esse nome, um vagão de decoração virou lixo e lixeira, cercado de esgoto. Na de Duque de Caxias, os trilhos na imundície. Ali perto, Gramacho é a própria estação que parece descartável, com rachaduras, sem reboco, pintura e extintor de incêndios. Uma das extensões do ramal de Saracuruna é Vila Inhomirim, no pé da serra, distrito de Magé. Demora muito, o intervalo é muito grande. Grande mesmo. É bem esquecido aqui. Que é o final de tudo aqui. Nem rápido, nem confortável, muito menos elétrico. Reconhece esse barulho? Locomotiva de motor a diesel e 2 vagões. A estação, mal conservada, não combina com a beleza do lugar. Muitos moradores dizem que o trem é um dos principais meios de transporte para chegar e sair daqui. Mas essa situação precária também acaba atrapalhando os negócios daqui, como aquele restaurante. Quantas pessoas irão querer passear, fazer tipo um tour na natureza, conhecer os locais, entendeu? Então isso ia trazer turista, pessoas para almoçar, principalmente uma comida na lenha, tal, coisas diferentes. Mas com um trem velho do jeito que tá. Quase não vem ninguém. Aí fica difícil. Olha, depois de mais de 2 horas, que é o intervalo do trem, uma das principais reclamações dos passageiros, a gente finalmente conseguiu embarcar. E esse vagão aqui é um outro vagão e ele apresenta os mesmos problemas. Olha só a estrutura do trem aqui, ó. Tá toda comprometida, a ferrugem tomou conta e o piso também tá bem destruído. Como o RJ2 mostrou ontem, a Supervia deixa a gestão dos trens no dia 16 de março do ano que vem. O governo ainda não sabe quem entra no lugar. Espera fazer um leilão no mês que vem. E o contrato não será de concessão, como foi o da Supervia, mas sim de permissão. A principal diferença é o tempo de duração, que deverá ser de 5 anos. A forma de remunerar a empresa, que hoje é pela tarifa paga pelos passageiros, também vai mudar.
a gente está prevendo a remuneração pelo carro quilômetro. É um modelo que remunera pela quilometragem rodada pelo trem, ao longo da grade horária, né, que vai ser estabelecida, né, dentro da ideia de horário de pico, de horário da menor demanda. E nossa expectativa é que a gente volte a ter a melhor ferrovia, o melhor transporte ferroviário do Brasil, com essa modernização e esse novo operador que a gente está esperando chegar. Há um ano, a Supervia diz que quer deixar o serviço. O governo e a concessionária afirmam que desde então já investiram 160 milhões de reais no sistema. O Estado diz que com a chegada de uma nova operadora, não há previsão de mudança no valor da atual tarifa, de R$ 7,60, e que há orçamento previsto para o sistema de trens no ano que vem. Como se trata de uma despesa obrigatória, o Estado tem alocado sim esse recurso orçamentário, mas a gente ainda não tem esse número fechado. O deputado estadual Luiz Paulo lembra que o Estado prevê para 2026 o maior déficit dos últimos anos. O orçamento que está na casa para 2026, está em processo de discussão, está previsto um rombo de 19 bilhões de reais. E dentro desse orçamento, não encontro R$1 sequer para pagar essa nova empresa, nem tampouco para fazer o investimento. O momento, no meu entendimento, é gravíssimo e a perspectiva para o futuro é pior ainda. Mesmo com precariedades, a população conta todos os dias com o trem. Estação Guapimirim, a outra extensão do ramal de Saracuruna. Às vezes as portas travam, não abre, fica preso, entendeu? E às vezes o trem quebra do nada, poderia melhorar um pouquinho mais, mas está dando para quebrar o galho. Agora a gente vai embarcar de volta. A entrada aqui da estação de Guapimirim, uma delas é por aqui, fica aberta o tempo todo, qualquer pessoa pode entrar. Tem muito mato aqui, né? Ó, você já entra, o trem tá ali pra gente embarcar, você passa aqui pelo trilho. E a gente vai embarcar. Ele não paga, não? Vai de volta, mais 1h30 até Saracuruna. Na placa, a última revitalização, há mais de 10 anos. A gente está aqui agora na estação de Magé, que é uma das mais movimentadas aqui desse ramal. Essa porta aqui não está abrindo. E aí os passageiros eles têm que sair e entrar por apenas 3 portas aqui no trem, nesse vagão. Então é um embarque e um desembarque mais lento. A secretária de Transportes diz que há previsão de investimentos nessas duas extensões. A gente colocou no contrato que o novo operador precisa operá-la, precisa modernizá-la, melhorá-la, e se o Estado entender, quem sabe também é possível que o Estado faça essa operação direto. Voltando a recuperar as vias, né? Fazer um outro projeto, porque esse projeto aqui é mais escasso. A gente tem que fazer a nossa parte como usuário e a Supervia fazer a dela. E aí, como é o trem aqui, hein? Isso é da época que foi esse ano? É do ano passado, de novembro. Como é que vocês lidam aqui com a Supervia? Como é que é a relação? Aí vocês pensando, caraca, mas lá era de graça, pô. Pelo que a gente pôde ver. Aí eu tenho uma dúvida. A gente tem a Secretaria de Transportes daqui do município. E tem a Supervia, que opera uma estação aqui dentro do município também, mas é uma questão mais estadual. E estava tendo muitas reclamações quanto ao horário e etc., a grade de horário. Vocês acham que a Secretaria pode ou não intervir, chegar junto à Supervia ou ao governo do estado para reclamar sobre os horários e essas coisas? A questão do trem, eu acho que eu não vejo problema no horário, não. Porque dizendo que o período de trem era sempre certo do horário. Então, praticamente, eu chegava um pouco depois da tinha passado. Mas acerta o horário, então? O horário para frequência do trem, eu acho que não tá ruim o horário, de 1 hora. Porque trem, tipo, não é igual ônibus, que vai ter, vamos supor, de meia hora, entendeu? O trem é uma coisa mais demorada. Até porque vai pra Japeri, até chegar lá, parar, pra depois voltar, pra depois ir pra lá de novo. Então tá geral de boa com a Supervia aqui. Você tá falando quando vai pra lá? Ou? De lá pra cá é ruim. De lá pra cá é horrível, mas daqui pra lá não.
Mas é a única questão da supervia que para crescer com a tem alguns vagões onde não tem uma janela. Se você olhasse do lado de fora, você consegue ver vários. Agora, se a gente desnecar a cabeça do lado de fora do trem, não tem andando. Ah, tu fala a galera que tá andando no trem aloprando, é isso? Isso, às vezes eles quebram as janelas, arrancam e botam a câmera. Mas isso é comum ou é tipo vez ou outra? Às vezes, toda vez que eu vi... Alguém já teve alguma questão de segurança? Tipo assim, foi roubar? Abrir a porta do trem barato, eles desceram ali na linha. Que isso? Só que eu não sabia o que eles estavam tentando fazer. Eu pensei, pô, eles vão assaltar todo mundo e vão pular do trem. Só que era Ele tava querendo só descer. isso, eu nunca vi isso. Eu não sabia que quando abrir a porta o tempo parava. O trem parava, não sabia. Queriam pegar ônibus, que acho que era o último ônibus, que era o lugar que eles queriam ir. Aí eles abriram pra ver se o maquinista parava. E ele parou? Não. Realmente tem coisa que é individual. Né? Muito. E ele tirou da onde da cabeça dele que se ele abrisse o trem ia parar? Tipo assim, eu vi num filme que... Pois é, sabe? Isso é abrir essa porta aqui. Também, na volta, o trem ficou parado uns 20 minutos, porque tacaram pedra e sentou o cara dentro do trem. Caralho. Misericórdia. Aí eu tive que chamar a parada. Esse trem novo? Ai, que bom. Sei lá, não é da... Porque esse trem novo é tipo um acrílico assim, né? Aquela... É nesse trem. Não, pô, esse trem aqui, ó. Mas é o trem que tem, não. Esse trem novo antigo. É o trem que a janela não abre. É do seu trem. Não é esse aqui? É, e a frente tá toda cheia de marca de pé. É, até tiro tem. Não, acho que eu vou quebrar aqui. Esse aqui? Esse é, aham. Imagina. Esse? É, esse não. Esse daí acho que é antigo. É o antigo. Esse é o antigo. E da esse aqui roda é o- ainda. E o horário não bate. De Japeri para Campinas e Verde Central. Ontem eu pedi ponto de 10 minutos, eu tive que ficar esperando 1 hora. Mas aí é mais culpa da Supervia do que de fato, né? Da gestão da Supervia. E aí agora vai mudar, vamos ver como é que vai ser, né? É, a gente viu que o cara tava falando ali que no orçamento que já vai ficar devendo, né? Ou seja, vai gastar mais do que vai receber. Não tem nem os recursos dos trens, mas geralmente quando acontece isso, os governos acabam chorando para o governo federal para dar algum subsídio, alguma ajuda, igual foi a Enel em São Paulo. Falou-se muito da privatização da Enel, vamos privatizar. E aí privatizou, aí agora qualquer chuva lá é 1 semana sem luz. E aí foi o prefeito, né? Prefeito? Tarcísio, governador. Ou ele é prefeito? Agora eu tô na dúvida. Enfim, ele foi lá recorrer ao governo federal para poder conseguir tirar ali, cancelar esse contrato da Enel por conta da má prestação de serviço que ela estava tendo. Outro ponto... Acho que esse aqui a gente até falou muito, né? Elevador, aquele elevador do ônibus que não funciona. Alguém já viu usando aqui no Curió? Para saber se funciona? Já? Então. A plataforma só funcionou quando o Curió chegou, no primeiro ano. Aí eles fizeram aquele vídeo bonitinho, subia, descendo, depois nunca mais viu. Rampa nas estações e terminais não vou considerar, porque aqui os pontos são na altura da rua, né? Então, beleza. A ausência de pisos táteis, aí acho que é chovendo molhado. Sinalização confusa ou inexistente. O que vocês acham da sinalização aqui? Por exemplo, tem algum lugar onde a gente consegue ver a rota que o Curió vai fazer? Tipo, as paradas? Ou seja, que sinalização? Tipo assim, acho que foi... Não Grupo sei, de quê? posso falar besteira, mas eu acho que foi o Andrezinho que falou que ele quer um aplicativo pra ver a rota do melhor. E até hoje É tipo um Twitter, só que você vai atualizando. Ó, passou aqui. Aí quem souber, quem tiver no ônibus, caraca. É uma solução social, né, que a população criou. Eles colocaram no Instagram o horário do ônibus, só que o Curió no Jardim Nova era 2 horas. Aí, você não sabe se vai chegar... Tipo ontem, que caiu a árvore lá, eu vi alguém conversando que o Curió tava fazendo outro percurso. Hoje, tem algum canal? Como é que vocês ficaram sabendo que teve esse... O grupo que a população criou,
pessoa, não que a prefeitura. Tem um grupo, a cada 5 minutos alguém bota o Curió tá passando aqui e tal, o lugar tá. Pô, vamos questionar isso. Caraca, então alguém tem esse trabalho, né? De ficar, tipo assim... Tem quantas pessoas? Tem quantas pessoas? O meu tem 1.000 e pouco. São 3 grupos já. O meu tem 1.000 e pouco. Então, é 3 vezes a galera falando, o Curió tá passando aqui, é isso? Pô... Foi naquela figurinha, né? Que ótimo. Ó, vamos questionar isso também. Já falamos dos carros, agora vamos falar do Curió. Tá. E quem é essa menina? Ela é uma pessoa da população ou é... Não pode falar mal, não. Mas ela também é meio tenso, porque assim, se um começar a falar e todo mundo que tiver uma mágoa ali ou algo pra falar, vai ficar só disso, né? Então acho que é mais pra conter. Aí eu, pessoa que quer saber do Curió, não consegui. Mas aí a gente questiona o pessoal da Secretaria de Transporte também quanto a isso. E as placas, né? E os pontos, e as rotas. Tem um aplicativo também, né? Que vê, Movit. Não, sim, mas como o Curió é municipal, aí não entra. Não entra? Aparece? Aparece. Via municipal, aí fica uma bolinha azul. O Curió? Da Blanco, da Gente, Zapete. Só isso que eu sabia. Aparece linha municipal. Sabia? Nunca tinha visto. Ó, e aí, ó, vai trazendo a informação. Um aplicativo pra cá, pra Cambi, pra saber a rota do Curió. Mas o que é o poder público aqui? Aham, mas não criaram até hoje. Vamos questionar também, vamos questionar. Espaços internos, e aí eu ouvia muito pessoal reclamar do ar que não funciona, né? Só no primeiro dia. Eu acho que ele também ia querer ligar, se ele pudesse, porque o motorista, porque ele tá ali, né? Também não... Eu vim tomando um banho no Curió. Como assim? Não foi? O ar tava pingando em cima de mim. E tava tão gelado dentro dele que tava pingando, né? Tipo assim, tava gelado. Tava igual esse aqui, ó. É irmão desse daqui, ó. Pois é. Ontem eu e a Karen descobriram dentro do ônibus que a rota ia trocar, assim, que a gente só tava... E aí pra onde a gente tá indo aqui? Vamos passear, galera. Não sei pra onde estamos indo. Não, engarrafou Passeio o ônibus em cima da linha do trem. Nossa, maravilhoso. Logo meu tava, ele parou. Cheguei a levantar, que não aceitou o absurdo. Quase que abriu aquela janela, uma porta. Nossa. Martelinho, né, Caraca, é quando tu fala assim, não dá pra piorar. E na linha do trem, aí tipo assim, cara. Foi o que eu pensei, porque se já é ruim, não tem como piorar. A última informação que eu tive até o ano passado, haviam dito que iam trocar, assim como estão fazendo com a Supervia no trem, trocar a empresa responsável, iam fazer isso com a empresa responsável pelo Curió. E aí, porque tudo isso, calcular a rota, é tudo responsabilidade da empresa que está responsável. Aí a questão é cobrar a Secretaria de Transporte para saber em que pé está isso, se é verdade, se não é, se vai ter para quando, para poder a gente, né, minimamente. E assim, quando trocar, que a população possa se manifestar nesse processo. Porque vai entrar uma empresa nova, aí vai ter que ter a criação de novas rotas, vão avaliar tudo isso. E aí que eles avaliem ouvindo o que as pessoas têm a dizer, né? Não só, tipo, chegar, botar aqui ou manter que tá. Precisa rever. Por quê? Vamos... Então, se vocês mandarem... Tem vários... Isso aí é uma reclamação antiga de quem anda de ônibus. E aí tem um canal nessas empresas onde você manda o ônibus... Tem aquele código do ônibus? O horário, a linha, que aí eles conseguem... responsabilizar as pessoas. Tem um que acha que tá numa corrida, ele passa aqui no BH, ele dá aquela desculpa, que a gente derruba ele. Aí todo mundo assim, ó. 5 minutos eu cheguei em casa, Mas o eles outro fazem 10, isso 20 minutos eu tô errado, chegando porque ali. teve uma vez que teve uma senhora que apertou. Cara, o motorista ouviu que faz aquele barulhinho, ele continuou indo rápido, o homem foi para lá no Detran, a mulher queria descer antes naquela descida do BH de baixo. É pra ela poder caminhar, pô. É pensar... é pela saúde dela, ele falou, tu vai caminhar assim. Hã?
Teve um menino da manhã que foi atropelado por um curió. Já teve um que pegou fogo. É. Caraca. É verdade, teve um que pegou fogo. Pô, podia trocar pelo menos o nome do pássaro, pô. Coitado do curió, tá mal falado a beça. Tipo assim, mancha até a imagem do animal, filho. Melhor trocar esse nome. É, bota aí. Ai. E aí, vale a pena a gente perguntar também, quando ela vier um questionamento, que são dúvidas, tipo, não tem fiscalização não? Porque eu acredito que, gente, não tem uma pessoa que não tenha passado por algo no curió. E não é possível que essas pessoas que estão à frente da secretaria não conheçam pessoas ou tenham passado por coisas. E qual é o que eles podem fazer assim, a nível de fiscalização? Vai lá e interdita? E aí também, se interditar tudo que tá ruim, fica sem ônibus. Tem esse ponto também. Mas, pô, acho que dá pra eles se movimentarem. E aí cabe a gente perguntar também, como é que tu fiscaliza isso daí? Lá no centro tem, tipo, não um cobrador, mas é um cara que quando chega em Curió, ele vai lá, deixa o nome das pessoas, anota e entra. É. Geralmente esses caras são só pra isso. Eles geralmente não olham fiscal, né? Ele olha pra sua cara e segue andando, ele não É. Muito mal educados. Ó, vamos canetar pra poder depois chegar lá e... Se a gente não pode tirar foto dela jantando na reclamação, assim. Pode, você pode ir na ouvidoria e mandar... Você pode... Oi? Não, pô, na Constituição fala que é um direito essencial ao transporte. E se esse transporte não está sendo executado de maneira eficiente, você, como cidadão, pode cobrar que esse seu direito seja prestado da melhor maneira. E aí, se esse seu direito é através de uma pessoa que não está prestando o atendimento certo, você pode reclamar, tipo, ó, essa pessoa... Mas, assim, seria um problema se você postasse, tipo, na rede social, publicidade. Como você vai só mandar para um canal de atendimento da empresa, tipo, é outro rolê. E aí vale. E aí, tanto pro curió, que vai ter uma identificação, tipo assim, ó, vim nesse ônibus lá, pega o código, vai lá, manda, seja no canal da empresa do curió, que eu não sei qual é, caso tenha, se não, manda na ouvidoria da prefeitura, e aí, filho, o resto é só perturbar até conseguir. Ficar indo. Ah, mas não ouviu. Algum momento eles vão falar, rapaz, tem um menino aqui que tá... Vamos atender. E acontece. E aí te falar, pô, tem 50 pessoas aqui que estão, pô, perturbando aqui. Das nossas 100 demandas do dia, porque tem uma aí Secretaria de Comunicação, então eles têm essa gestão. Então, ó, galera, tá pintando todo dia isso daqui, ó, esse ponto, vamos dar uma olhada. Aí tá, aí começa. Daqui a pouco, tipo, já tem 100 pessoas. Imagina se essas 3 mil pessoas que fiscalizam o horário fiscalizassem as condições do ônibus. 3 mil mensagens lá chegando todo dia na secretaria falando de um ar que não funciona, do atropelamento do motorista. Pô, acho que eles se movimentam. Pelo menos eles poderiam chegar, prefeito, pode dar só uma olhada aqui, porque tá chegando uma quantidade enorme de demanda. Ainda que não se resolva na hora, assim, que não vai causar um efeito imediato, mas vai gerar um alerta para quem tá fazendo a gestão. Reclamaram no Instagram, eles postaram, aí reclamaram, eles foram lá e apagaram. Cara, isso eu já vi falar. Eu já comentei algumas vezes nas postagens da prefeitura, nunca apagaram. Mas também eram postagens que depois ganharam vários corações, assim, aí, tipo, acho que ficou relevante, né? Mas é importante ir lá e também comentar de novo, entendeu? Porque se você... Vamos lá, ali é um canal público. Então, quando a gente apaga um comentário, é você silenciar, é tipo, censurar o direito daquela pessoa de manifestar um descontentamento ou um contentamento. E aí também a gente já entra no outro problema da censura, né? Então não pode reclamar aqui. Pô, eles vão ganhar um inimigo se acontece comigo. Você criando várias contas fake É, pra não comentar. preciso nem de motivo. Aí... Acho que me dá motivo. Mas é isso, na prefeitura de Nova Iguaçu, que é da onde eu moro, né? Pô, outro dia veio lá, postagem, ruas asfaltadas no bairro tal. E as árvores na calçada, que não tem? Quem fez esse projeto? Aí já ataca a pessoa, né? E aí, quem fez... Porque alguém vai fazer o projeto. Quem fez o projeto que não previu a arborização nessas ruas? Aí já boto lá, estudos, faço mó, pan. Aí daqui a pouco tu só vê, curtiu seu comentário, curtiu seu comentário, curtiu. Então, assim, é uma... Eu não posto no do prefeito, eu gosto de ir na da prefeitura, porque o prefeito tem a rede social lá de Nova Iguaçu, e aí tem a da prefeitura também, a da prefeitura oficial, digamos assim. E aí toda vez que tá lá, sempre venho, mas não venho de maluco não também, eu venho embasado, né?
Aí, por exemplo, aí postou essa do asfalto. Aí eu reclamei que não tinha no projeto, aí citei que a arborização é uma estratégia de combate ao racismo climático. Aí vem toda uma elaboração. Então eu lembro que quando a gente fez a postagem no ano passado da galera que pega água irregular do parque, eu fui lá e comentei, fiz mó textão também, marquei a prefeitura, marquei todo mundo, falando é proibido pelo X por Y, Z, a legislação tal, e fui lá e botei, filho. Agora, aí depois me responderam, aí botaram lá. Foi aberto um processo interno para avaliar para onde estava indo, quem era o responsável, que seria feito uma cobrança Rio mais saneamento, beleza. Aí eu fui, encontrei essa pessoa ali e depois eu perguntei, e aí, que pé anda isso daí? A gente passou pra lá. Aí tipo, tá, mas e aí? E aí eu fui perturbando. Então tem essa parada, tipo, eu tô cobrando. Eu nem sou cidadão daqui, mas como estudante da área ambiental e vendo as coisas, as regras que não estão seguindo, eu decidi comprar essa batalha aí. E acho que tipo, se cada um comprar uma batalha para algo, a chance das coisas pelo menos se movimentarem, não dizer que vai resolver, vai ficar uma cidade maravilhosa, integrada e acessível, mas alguns pontos vão melhorar, com certeza. O ponto seguinte é motoristas e funcionários sem treinamento, né? Portas estreitas e catracas apertadas, aí a gente já vem na acessibilidade. Tem um vídeo da Thaís Carla na época fazendo uma militância porque, ó... O que, gente? Que ela fala essa questão das catracas, né? Da acessibilidade. Porque aí você faz o banco lá, aquele banco especial amarelo, mas e se a catraca também não permite que a pessoa entre? E aí é um constrangimento. Pô, tu tem que entrar lá por trás. E para aquela pessoa que tá naquela situação ali é um pouco... É uma situação um pouco chata, embaraçosa, né? Pô, todo mundo passa por ali por uma questão específica. Você tem que passar lá por trás. Se tiver com uma mochila grande já fica difícil. Uma mala de viagem. Pior é o da Supervia, que é aquele troço que gira assim, ó. Eu vi morro de medo de ficar presa. Eu também. Cara, eu já vi um cara que e ela passa e não volta, né? E aí um bagulho da mochila dele enganchou no ferro que passou e aí ficou meio mó rebu, assim. Porque aí não passava a mochila inteira e ela não voltava. Eu nem sei o que aconteceu com ele, coitado. Deve ter perdido um tempo lá. Uma vez eu fui passando aquilo ali, aí minha mãe tava atrás, ela deu um empurrãozinho pra mim, mas rápido aquela merda acertou no meu pé, no meu... Foi um empurrãozinho mesmo? Um empurrãozinho. Passa! Tadinho. E às vezes você tem que passar mini passos assim, né? Dando passinhos assim pra... É tenso. Eu já fui estudante dessa instituição aqui, pegava Supervia todo dia. Vamos pro intervalo? E aí 10:10 a gente volta. Então agora a gente vai falar do que são as cidades de 15 minutos. Alguém já ouviu falar? Apesar de ser intuitivo. Fala aí, Matheus. Uma cidade que você consegue ter diversos atendimentos em menos de 15 minutos. Você de mercado, É exatamente isso, então é pensar, lembra a urbanização, quando você faz aquela organização da cidade? Então aquelas pessoas vão ter o papel de desenvolver a cidade pensando que o morador vai poder ter esses serviços essenciais, assim, de farmácia, atendimento médico, trabalho, lazer, etc. E todos os outros, a 15 minutos a pé ou de bicicleta. Aí, tem vários desafios para isso, né? Primeiro que, qual é a cidade hoje que a gente pode planejar ainda, que tem espaço para ser planejado, né? Então esse é o primeiro ponto. E o segundo é que o desenvolvimento da nossa cidade, ele parte de um princípio diferente. Ele parte do primeiro ocupar e depois de muito tempo o poder público chegar ali com o que ele tem minimamente, o pouco que ele costuma entregar nas regiões mais periféricas. Tem várias teorias da conspiração com esse tema aqui. Tem um vídeo, inclusive, dos representantes máximos, né, do Monark, falando que
a proposta dessa... Várias referências hoje, né? Que a proposta dessas cidades é você ter o controle dessas pessoas, elas serem monitoradas com inteligência artificial, e essa inteligência vai calcular a pegada de carbono de cada um e vai te proibir de viajar, senão vai emitir muito carbono. Então, assim, existe... Ele não é o único que tem uma teoria da conspiração com esse tema, mas o fato é que a ideia é que a gente tem essas cidades assim. Então, qual seria a grande dificuldade? Hoje a gente tem... Acho que vai vir para frente. Enfim. Em relação à questão histórica, a gente sabe que Paracambi se desenvolveu a partir da linha férrea, né? E aí Paracambi tem 2 estações, que é Lages e aqui o final Paracambi. E, naturalmente, próximo a essas ferrovias foi onde teve um desenvolvimento de toda a Baixada. Então, por exemplo, Nova Iguaçu. Só é Nova Iguaçu porque existe um Iguaçu antigo. E aí, com a vinda da ferrovia, começou a se desenvolver ao longo da ferrovia, e aí o centro de Nova Iguaçu passou a ser em outro local. E aí surgiu a Nova Iguaçu. Mas é uma forma da via marcar o desenvolvimento daquele local. Paracambi não é diferente. Então, se eu não me engano, 1860, que teve a finalização das obras daqui, a pedido de Dom Pedro, né, II, marcando lá um desenvolvimento e etc. E aí começa a ter a movimentação de pessoas vindo para cá. E aí, 1870 ou 71, tem a criação da Brasil Industrial. Então, a criação da linha férrea aqui em Paracambi foi fundamental para que venha essa indústria, e a partir dessa indústria você tem um atrativo maior ainda de pessoas para vir para cá, porque era uma fonte de renda, né? Pensar que um prédio desse tamanho tinha a capacidade de ter muitos funcionários. Então as pessoas acabam vindo. E aí aqui para esse centro teve a criação da Vila Operária, que é essa região aqui da fábrica, da frente. Por isso que tem uma área de praça, tem um bosque, tem a via larga, né, com arborização. Então tudo isso é um reflexo desse período passado. Só que as pessoas vão tendo filhos, as famílias vão envelhecendo, tendo os filhos, e aí vai adensando, vai aumentando. Tudo ainda no entorno da estação, que foi o ponto central do desenvolvimento. E Lages a mesma coisa. Não teve um fator industrial como teve aqui em Paracambi, mas teve o crescimento das pessoas que vão criando suas casas. Vai surgindo um núcleo de comércio também, que torna ali meio que autossustentável, então as pessoas de Lages não precisam vir aqui em Paracambi para ir numa farmácia, para fazer alguma coisa. E aí você começa a ter 2 núcleos que fazem parte de Paracambi, do território Paracambi, mas começam a se desenvolver. Então, esse é o contexto histórico. Não teve alguém que veio aqui e planejou. Vamos pensar que aqui vai ter um quarteirão industrial e aí vai ter fonte de renda, emprego. Aqui no entorno, talvez residencial, e aqui a gente faz. Não, foi conforme as pessoas foram indo, foram se organizando naturalmente. E aí que é o desafio, porque o que sobra hoje é morro, ou uma região lá afastada, lá dentro de não sei aonde, e aí tu bota aquela pessoa para morar lá, beleza, lá tem um espaço, vamos construir um condomínio lá. Tá, mas só vai quem tiver carro então, porque o transporte não pega nem aqui perto, na cascata direito, quem tirar lá dentro, onde vai construir um condomínio. E esse condomínio vai levar uma quantidade de pessoas para lá. E essas pessoas elas vão precisar ir no mercado, ir na farmácia, e aí começa a ter os pequenos comércios lá. Então, basicamente, é assim que a gente tem se desenvolvido como cidade. Não tem tido um planejamento para a gente chegar, tipo, as coisas já estarem minimamente prontas, com saneamento. Então, é lindo a ideia da cidade de 15 minutos, mas talvez a gente precisaria de uma reforma da cidade muito grande, desapropriar muita gente de um lugar para passar para o outro, para que a gente conseguisse implementar. Assim como aquela ideia da península que eu falei, na Barra. Qualidade ótima. Que também só foi possível implementar essa urbanização do 330-300 lá, de ver 3 árvores da janela, 30% arborizado e a cada 300 metros uma área verde, porque criaram aquele lugar a partir do zero. Criaram com dinheiro, né? Aquilo foi um condomínio privado para as pessoas comprarem e morarem lá. E aí é fácil, porque você tem recurso. E agora o poder público, talvez ele não vá ter esse recurso por si só
para poder organizar um bairro novo ou reorganizar o bairro ali. É difícil organizar uma linha de rota de ônibus, imagina um bairro inteiro. Então, são problemas que a gente enfrenta, que são os interesses, né? As pessoas hoje dificilmente têm uma praça para ir perto de casa, quanto mais uma estrutura como o bosque, por exemplo. Nossa, eu gostaria muito de ter um bosque como esse perto da minha casa para praticar atividade física ou só passar o tempo mesmo. Esse bosque aqui é muito presente. Sério? Tem que dar um quê? Não. Você se aprofunda. Bora lá. Quem poderia imaginar que essa Mata Atlântica parece Não, mas no sentido pejorativo, né? Mas é um bosque. Eu quase parei pra... Dá um fecho, dá um fecho nele. Pense. Mas é bem confortável você sair do ambiente de escritório na hora do almoço, almoçar e depois passar um tempo no bosque, que é aquele banhozinho de floresta. Vários serviços que o bosque presta, né? A gente tava vendo fazer curso do Gabriel perdido no meio do bosque. É de todo dia. Qualquer horário de almoço. Pegar um livrinho, agora meu filho, e ir pra lá, é confortável. Eu também acho tudo dele. É tudo dele. Mas performático, né? Outro ponto também para a gente abordar são os geradores de viagens. E aí a gente precisa entender o que são geradores de viagem. Que são pontos, zonas ou atividades específicas que atrasem ou produzem um volume significativo de deslocamento de pessoas ou veículos, né? A mobilidade também está na rua. Elas são a fonte, o destino final ou o destino de partida das viagens. Então, por exemplo, aqui em Paracambi, a estação, a fábrica e o próprio bosque, né? Que a gente tem um digo para visitar. Eles estavam reformando essa coisa. Caiu, né? O telhado dele lá. Caiu, é. Essa parte bem aqui, ó. Não era reforma, era quebra. Ainda bem que tipo, mas é interditado no bosque? eu acho que virou tipo um depósito. Teve uma vez. A gente tava no bosque, a gente, o que será que tem aqui dentro? Aí eu pulei na carpona dele pra conseguir enfiar a cara na janelinha, pra conseguir ver o que era, mas era só um depósito de ferramenta também. Tem 2 andares? Tem 2 andares. Ah. Então aqui, ó, a questão dos geradores. Eles podem estimular o comércio a partir daquela atração de pessoas, pode criar emprego, por você está estimulando o comércio, naturalmente as pessoas vão empreender, vão aumentar as suas rendas, aumenta naturalmente o fluxo de veículo, porque eles são geradores de mobilidade. E aí, não tendo congestionamento, vai engarrafar, não tem jeito. E justamente o urbanismo que vem para buscar equilibrar, tanto para que as pessoas possam ir e vir sem ter o congestionamento, sem ter uma gestão ruim. E aí tem aqui o exemplo, ó. Então você tem a saída do campo, da sua casa, né, da sua cidade, e aí você pega um trem e vai trabalhar, por exemplo. Uma rotina de algum trabalhador, talvez, que tenha como gerador de viagem esses pontos aqui. A cidade dele, onde ele se locomove, saindo da sua casa, o ponto inicial. Aí tem um destino intermediário, que é a estação, que também é um gerador de viagem, atrai muita movimentação. E um trabalho que é também relacionado a isso. E aí, pra gente... Deixa eu só... Agora, nós vamos juntos levantar quais são os geradores de viagem. Porque aqui a gente tem, lembra que eu falei que a turma passada começou a desenvolver um projeto das ciclofaixas, certo? E aí ficou um pouco simples. Então a gente tem aqui um mapa onde eles identificaram pontos onde seria necessário
ou recomendado, segundo o levantamento de dados deles, que fosse as ciclofaixas. Tem bolinhas brancas e bolinhas verdes. Bolinhas brancas é onde eles identificaram como pontos para colocar paraciclos, onde a gente encaixa a bicicleta e trava. E essas bolinhas verdes são pontos, vocês vão ver de pertinho, onde dá para plantar árvores. E aí vocês vão ter uma missão, vai passando aí. Tem mais de uma aqui, então... São bastante, né? Aí, olha aí. Mayara vai te perguntar. Então, pessoal, como vocês sabem, né, a turma 1, mais conhecida como minha turma, a gente desenvolveu uma rota para que fosse criada uma ciclofaixa aqui em Paracambi. Eu sei que o ideal é atender outros bairros, mas a estratégia da turma toda foi que passasse pelas rotas principais. Então, ela começaria no início da cidade, que é a altura do bairro do Guarajuba, né, traçando a RJ. Não, aqui é o Sabugo, é esse aqui. Traçando a RJ até chegar o centro, ali na altura da Casa de Sabão, o trem e tudo mais. A segunda faixa, ela sai do Sabugo, mas quando você vai chegando na via principal, já chegando mais próximo do centro, que vai conectar o centro também. A mesma coisa, o BNH de cima? BNH de cima. Só que a questão do BNH de cima, a gente pensou no ponto de ele fazer toda aquela parte de trás. Aquela rua ali todinho, como quem vai pelo cemitério. A ideia era estender que ele também fosse para Lages. Só que por questões como lá passa muito caminhão, não está nem muito bem apropriado para carros. Também é. Na época, a gente não chegou a descer a linha para lá quando a gente apresentou, mas a gente também queria que fizesse essa extensão, que ela conectasse para o bairro de Lages. Porque se vocês veem aqui, não tem uma conexão direta para o bairro de Lages. E a conexão da fábrica. Esse ponto... aqui mesmo. Esse ponto aqui em branquinho é onde a gente sugeriu para ter um bicicletário. Já tem um paraciclo, né, que ele está lutando ali com as poucas energias que ele tem para conseguir agrupar uma quantidade imensa de bicicletas que ficam ali, só que ele fica exposto ao tempo, não tem ninguém que proteja, então você coloca lá junto com todo mundo e deixa lá. A ideia seria justamente que tivesse o bicicletário, como o Gabriel falou para vocês ontem, é um estacionamento de bike, um local que fosse estruturado e fechado, que tivesse alguém que tomasse conta das bicicletas que fossem armazenadas ali, além de outros paraciclos em outros pontos estratégicos, porque não é porque a gente tem uma ciclofaixa que a gente é só obrigado do início ao fim. Então, se você quiser parar em outros cantos, em cantos de comércio ou em cantos que tenha... Que nem aqui na Operários, a gente tem algumas lojas em comércios em sequência, menor, mas tem. Então, o ideal é que tenha paraciclos em outros pontos também para dar esse suporte. E nisso foi quando a gente identificou os pontos de grande fluxo, que é a fábrica, aqui em cima, no centro, porque tem o ônibus que tem pontos finais ali, tem o trem, e no BNH, porque também tem ônibus dali que vão para outros municípios e que pega o pessoal lá de cima para trazer para cá. Aqui onde vocês entram, seria para dar continuidade nesse ponto no que vocês achem que também precisa. Alguma pergunta sobre isso aqui? Todo mundo entendeu as rotas? Então é isso. E aí eu preciso que agora vocês, de posse dessas informações, imaginando esse traçado aqui de linha, comecem a pensar quais seriam os geradores de viagem que tem ao longo desses perfis, desses caminhos. Que a gente possa pensar que eles são um atrativo ou geradores, motivadores de deslocamento. E quais são os pontos que vocês visualizam aqui no centro de Paracambi? A Mayara já falou que é a fábrica. Coloca aí, João, pra gente. Fábrica. Então, todo mundo bate palma. E vamos embora.